Bom, vamos lá então. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Eu não sei qual é o horário que você está estudando, então ficam aqui todas as saudações. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sou o professor Daniel Marques. Você já deve ter visto, né? Não é à toa que você está aqui comigo, tá? Sou professor de língua portuguesa e língua inglesa. E aqui nós vamos trabalhar nesse projeto, pessoal, que é o Só Simulados. Vamos trabalhar, como o próprio nome já diz, tão somente com simulados de língua portuguesa. Qual é a vantagem disso? A vantagem, vamos lá, são várias, né, vantagens. A primeira delas, né, pessoal, que você vai trabalhando a partir da prática. Muita gente fica tão somente na teoria, lê 500 vezes ali acerca de verbos, lê 500 vezes acerca de acentuação, lê 500 vezes acerca de concordância, e aí chega na hora da prática, não sabe como que aquilo aparece em prova de língua portuguesa, justamente porque não fez exercícios, não fez atividades ali com o intuito de fixar aquela matéria, tá? Então, a minha ideia foi justamente essa, né? Porque cursos de língua portuguesa, de repente você já foi algum aluno meu aí de algum dos meus cursos de português, de algum dos meus grupos, do próprio Português de Verdade, enfim, e, de repente, você sentiu essa necessidade, olha, mas, ô Dani, eu preciso focar bastante na parte de exercícios para ver como que, de fato, essas coisas, todas essas matérias, todos esses tópicos aparecem. Então, seja muito bem-vindo. Aqui nós vamos trabalhar muito a prática, mas, ao mesmo tempo, né, você que já me segue, já me conhece, você vai ver que todas as questões que a gente vai trabalhar no simulado, a gente vai comentar essas questões. Então, vou te mostrar item por item, por que que a alternativa A é errada, por que que a alternativa B é correta, e assim nós vamos, tá? Uma outra dica que eu dou para você aqui nesse momento, tá, pessoal? Primeiro, olha só, aqui estou eu e o meu querido chazinho, né, tá? Não é dica do chá, mas de repente um café, uma água, é interessante que você tenha aí, você já deixa prontinho junto de você para que você não perca tempo durante os seus exercícios. Outra coisa, tente fazer o simulado, você vai ver que os simulados aqui, como o próprio nome já diz, né, são simulados. Então, você vai ter no simulado 1, você não vai ter só uma coisa, não vai ser só concordância verbal, não vai ser só acentuação, não, vão ser tópicos gramaticais misturados, tá? Por quê? Porque na vida real é assim, uma prova de língua portuguesa, não vai fazer uma prova de língua portuguesa que vai cair só acentuação, que vai cair só questões de ortografia, que vai cair só questões de fonologia, não, vai aparecer tudo misturado, junto e misturado, tá bom? Então, faça o simulado como se você estivesse fazendo uma prova, e aí depois você assiste às aulas aqui do Prof. Marx, para que você possa comparar, ver, realmente, isso aqui eu fui para esse caminho, é realmente aquilo que eu estava pensando. Olha só, errei essa questão, por que que eu errei essa questão? Por isso, tá bom? Então, fica a dica e sem mais delongas, vamos começar o nosso trabalho. Deixa eu colocar aqui já para você, vou compartilhar justamente o simulado de número 1, né, gente? Vamos lá. Só um minutinho, só o prof. Pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com você. Share screen. Opa, tá aqui. Achei. Muito bem. Tá aqui, português de verdade, de verdade, de verdade. Professor Daniel Marques. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, gente. Cadê? 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 Tá aqui. Então, peguei um marcador, vamos lá. Acho que por enquanto não precisa dar um zoom, depois eu vou dando zoom aqui. Gente, olha só. Então, português 1 aqui, né? Ó, todas as orações a seguir têm o mesmo tipo de predicado, exceto. Opa! Então, começamos bem, né? A nossa primeira questão aqui, pessoal, dos só simulados é justamente uma que fala de tipo de predicado, ou seja, predicação verbal. Então, o negócio é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, o que é predicado? O que é predicado? Lembra o que é predicado? Predicado, pessoal, na nossa oração, ó, eu não vou pegar, de novo, eu não vou pegar um monte de teoria, eu quero a prática, tá? Na prática, predicado é aquilo que não for sujeito, lembra disso? Aquilo que não for sujeito é predicado, tá? Só que o predicado, nós temos três tipos, né? Ele pode ser um predicado verbal, ele pode ser um predicado nominal e ele pode ser um predicado verbo nominal. Vou de novo.
Predicado pode ser um predicado verbal, um predicado nominal ou um predicado verbo nominal. Como é que eu diferencio? Lembra que o predicado verbal, ele vai ter o chamado verbo de ação. O que é um verbo de ação, Dani? Um verbo de ação é aquele que não é um verbo de ligação. Lembra o verbo de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar, que é aquele que vai nos trazer um predicativo. Lembra disso? Pois é. Então, o verbo de ação é aquele que não é um verbo de ligação. Simples assim, Dani? Simples assim. Dani, então tu está querendo me dizer, se eu pegasse pela transitividade, que um verbo de ação é qualquer verbo intransitivo e qualquer verbo transitivo, que pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Exatamente, é isso que eu estou te falando. Tá? Então, se você quiser fazer uma chavezinha aqui, ó, tá aí. Tá? Então, o que é um predicado verbal? Predicado verbal é aquele que é formado por um verbo de ação. Só isso, tá? Verbinho de ação. Detalhe, tá, pessoal? Percebo que não tem aqui a figura do predicativo, né? Por que não, Dani? Porque a figura do predicativo aparece aqui, ó, gente. Eu vou trocar de cor. No predicado nominal. Predicado nominal, nós teremos o chamado verbo de ligação. Verbo de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar. Esses aí. Detalhe, eu teria um verbo de ligação mais uma característica. Mais uma característica, que nada mais é que um predicativo, tá? Mais um predicativo do meu sujeito, tranquilo? Agora, olha só, então, o predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação, mais uma característica. E, Dani, o que seria o predicado verbo nominal? Predicado verbo nominal é o seguinte, pessoal. Predicado verbo nominal, eu terei um verbo de ação, verbo de ação, mais um predicativo, ou seja, mais uma característica, tá? Então, é isso que caracteriza um predicado verbo nominal. Então, quando eu quero identificar um predicado, como é que eu identifico o predicado? Predicado é aquilo que não for sujeito. Tira o sujeito, o resto é predicado, tá? Então, primeira coisa, vamos fazer isso aqui nas nossas orações. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, tá? Então, primeira coisa, identifica o sujeito. Lembra como é que a gente identifica o sujeito? Faz a perguntinha para o verbo, né? Quem é que mais verbo? Assim a gente identifica o sujeito. Então, vou até colocar aqui para você, ó. Então, quem é que mais verbo, tá? Quem é que mais verbo? Lembrando, né, gente, olha só, você sabe disso, você já viu antes mesmo, né, de chegar aqui no nosso curso, você provavelmente viu ali, né, na descrição do nosso curso, você viu aí em alguns vídeos meus falando sobre isso. A nossa ideia aqui é trabalhar na prática. Então, lembra que a teoria, eu parto do pressuposto que você já tem estudado, já tenha visto, tá? Por isso que aqui a gente vai fazendo, então, somente resumos e resgatando algumas coisas, tá? Então, o sujeito, como é que eu identifico o sujeito de uma oração? Faz a perguntinha para o verbo. Quem é que mais verbo? Então, quem é que comeu, quem é que dançou, quem é que pulou, e assim vai. Então, você acha certo isso? Ó, quem é que acha? Você. Então, você é o sujeito. Mas nós queremos o predicado. Então, tira o sujeito, o resto é predicado. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, tu tens aqui o verbo achar, ele é um verbo de ação, né, gente? Então, opa, se eu tenho verbo de ação, isso aqui é um predicado verbal. Ó, mas ele quer assim, ó, então ele está dizendo que todas as orações têm o mesmo tipo de predicado, exceto, tarará, vamos ver. Você já nasceu rico. Quem é que já nasceu rico? Ele, né? Ele ou ela, né? Então, já nasceu rico. Muito bem, está ali o nosso sujeito. O resto é predicado. Ah, Dani, então toda essa oração aqui é o predicado. Exatamente. Só que dentro do predicado nós temos o verbo nasceu. Nasceu não é verbo de ligação, ele é um verbo de ação, né, gente? Tá? Verbo de ação, tá? Só que detalhe, ele é um verbo de ação e eu ainda tenho, né, ó, o rico ali, que é a maneira, a forma como ele teria nascido, né? Mas, enfim, nós temos aqui, então, um verbo de ação, assim como nós temos verbo de ação na primeira oração, né? Tá? Muito bem. Depois, chamei-lhe muitas vezes de ladrão, né? Ó, chamei a ele, ó, o verbo chamar aqui, ó, também é um verbo de ação, né, gente? Opa, olha só. Então, em 3 alternativas, eu tenho um verbo de ação. Agora, dá uma olhadinha na letra C, de Colorado. Olha aqui, ó.
Ó, a casa estava fechada. Quem é que estava fechada? A casa. A casa é o sujeito, o resto é predicado, né, gente? Mas vamos lá, só estou olhando para o verbo. O meu verbo agora é o verbo de ligação. Gente, qual é o único aqui que tem um verbo de ligação? A única alternativa aqui é a letra C de Canadá. Então, todos possuem o mesmo tipo de predicado, possuem o mesmo tipo de verbo, à exceção da letra C de Canadá. Beleza? Tranquilinha essa questão? Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Então, uma questãozinha envolvendo tipo de predicado, né, gente, tá? A questão aí comumente, que comumente aparece em provas, né? Em provas de concurso, em provas de vestibular também, beleza? Vamos para a próxima. Então tá, pessoal, vamos para a questão aqui de número 2, questão de número 2, deixa só o prof pegar aqui um marcador, bonitinho. Beleza, olha o que diz a questão de número 2. Indique a alternativa que tenha ocorrido erro de concordância nominal, tá? Gente, quando a gente fala em concordância, seja nominal ou verbal, na verdade elas aparecem meio que misturadas, tá? A questão de concordância nominal aqui, normalmente, vamos lá, ela vai exigir de ti alguns conhecimentos relacionados a esse tipo de palavra, que nós chamamos, tá, na gramática de nome. Na teoria, um nome é um substantivo, tá? Isso na teoria, porque na prática, nome é aquilo que não for verbo. Então, um substantivo pode ser um nome, um adjetivo também é um nome, um advérbio também seria um nome. Então, quando a gente fala em concordância nominal, de uma certa forma, a gente está falando da adequação desses termos, dessas palavrinhas, desse tipo de palavra, que é o substantivo, o adjetivo, o advérbio. Então, por exemplo, eu tenho que lembrar que substantivo é variável, que advérbio é invariável, que adjetivo também é variável, que o adjetivo concorda em gênero, número e grau com o substantivo que ele estiver modificando, que o advérbio normalmente modifica um verbo, embora ele tenha suas funções estendidas para modificar um adjetivo ou um outro advérbio. Então, tudo isso é importante, tá? Então, quando a gente fala de concordância nominal, a gente está falando justamente disso, da concordância, né, dessas palavrinhas aqui dentro de determinados contextos. Então, ele está dizendo que as alternativas aqui apresentam, né, a concordância nominal adequada, tá? Mas tem uma que apresenta um erro de concordância nominal. Qual seria? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Seguem juntos os recibos. Então, olha só que legal, gente. Quem é que segue junto? Os recibos, né? Então, eu estou falando aqui dos recibos, que seria o sujeito da minha oração, né? A nossa oração aqui, ela está numa ordem indireta, ele está começando pelo verbo, não tem problema. E detalhe, olha só, se são os recibos que seguem, eles seguem como juntos, né? Ó, e o verbo no plural, porque está concordando com recibos. Aqui está perfeita a concordância, sem problema algum. Se ao invés de recibos, pessoal, nós tivéssemos cartas, como é que ficaria? Seguem juntas as cartas. Muito bem, tá? Juntas, ó, o adjetivo tem que concordar com o nosso substantivo, que seriam cartas. Muito bem. Ó, na letra B diz assim, ó, junto à moça ficavam os cães. Então, o que é que ficava? Resposta, os cães. Olha como a identificação do sujeito te ajuda na concordância, né? Então, ó, os cães ficavam, certinho a concordância verbal. Ficavam junto, né? Os cães ficavam junto a quem? Junto à moça, olha só, tá? Junto à moça. Esse a moça aqui está craseado, né, gente? Porque aquilo que fica junto a alguma coisa. Moça é um termo feminino, então eu teria aqui, ó, em função do junto, eu teria a preposição a, aquilo que fica junto a, moça é um substantivo feminino, veio precedido pelo artigo a. Da união da preposição a mais artigo a, surge o azinho craseado. Então, aqui está certinho. Junto à moça ficavam os cães, tá? A única coisa que eu colocaria nessa frase, eu colocaria uma vírgula ali depois de moça, tá? Em função daquele termo deslocado. Mas, enfim, tá? Não é isso que eles estão nos cobrando. Depois, na letra C, diz assim, ó, encerrado as inscrições, apuraram o número de candidatos, tá? O apurar o número de candidatos, perfeito, mas olha só, quem é que estava encerrado, pessoal? As inscrições. Então, na verdade, ó, não é encerrado, né? Ó, são encerradas. Anota aí para mim, tá? Então, vou colocar aqui do ladinho para você, ó. Encerrado
Encerradas as inscrições, agora sim, por que é que foi encerrado? As inscrições, né? Então tem que concordar com as inscrições, tá? Então, encerradas as inscrições. Dani, se fosse prazo, como é que ficaria? Encerrado o prazo. E se fossem prazos, encerrados os prazos. Tem que concordar com o nome, né, pessoal? Tá? Então, encerradas as inscrições, apurar o número de candidatos. Na letra D, nós temos assim, ó, então a gente já sabe, né, a alternativa aqui para a gente é a letra C de novo, de Colorado, campeão de tudo. Na estrada, era necessário atenção redobrada em dias de chuva. Ah, aqui tem o era necessário, essa expressãozinha é bem legal, né, pessoal? Tem algumas expressões como é bom, é preciso, é necessário, vou colocar aqui, ó, é bom, é preciso, é necessário, tá, gente? Essas expressões, elas são por origem invariáveis. Sério, Dani? Sério. São por origem invariáveis. Então, Dani, quer dizer que se eu coloco cerveja e eu falo de cerveja, cerveja é bom? Exatamente, cerveja é bom. Tá de sacanagem, Dani? Não, é assim mesmo. Cerveja é bom, tá? É necessário prudência. Mas, Dani, a prudência, sim, mas eu não estou colocando aqui, só estou falando de prudência. Então, é necessário prudência. Essas expressões são por origem invariáveis. Mas, se eu fizer uso de um determinante, pessoal, aí elas passam a ser variáveis, tá? Como assim, Dani? Vamos imaginar que agora eu não estou utilizando cerveja, eu estou utilizando a cerveja. Aí ficaria a cerveja é boa, porque se eu estou utilizando um determinante, ele passa a variar com o determinante. Então, a cerveja é boa, tá? Ó, a cautela é necessária ou é necessário? A cautela é necessária, porque eu estou utilizando o azinho, ó. A cautela é necessária. Agora, se eu tirasse o azinho, ó, cautela é necessário, tá, gente? Lembra, se não utilizar determinante, aí não vai variar. Se utilizar determinante, vai variar. Tranquilo? Aqui no caso, ó, percebam que antes de atenção, eu não tenho determinante. Não tenho determinante, né? Tá? Se eu não tenho determinante, então, ó, era necessário atenção, tá, gente? E não era necessária. Por isso que a alternativa correta aqui, de fato, é a letra C de Canadá. Tá bom? Beleza? Então, nos vemos na próxima questão. Até lá!